Hoje vamos falar sobre um tema bem tranquilo, que seria o Ministério Público. Iniciaremos falando que a Constituição Federal, em seu artigo 127, cuidou de definir o Ministério Público como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa de ordem jurídica do regime democrático e dos interesses sociais, além de ter atribuído à instituição a titularidade exclusiva da ação penal pública, em concordância com o artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal. De acordo com o artigo 127, parágrafo 1º da Constituição Federal, o Ministério Público rege-se por 3 princípios institucionais, sendo eles unidade, indivisibilidade e independência funcional, sendo a unidade de caráter uno do Ministério Público decorrente do fato de que, quando seus membros atuam fazendo o nome da instituição e não em nome próprio, bem como a indivisibilidade, que permite que os membros do Ministério Público sejam substituídos uns pelos outros, e a independência funcional, que seria a não sujeição à influência exercida por órgãos superiores, o que diz a respeito o seu comportamento processual. Porém, atenção! Grande parte das doutrinas e da jurisprudência entende que, tendo os membros do Ministério Público cargos específicos, estariam proibidas as simples e discricionárias designação feitas pelo Procurador-Geral da Justiça, isso em função do princípio do promotor natural. Os princípios regentes da ação penal pública que impõem ao Ministério Público perspectivas comportamentais são o princípio da obrigatoriedade ou legalidade processual da ação penal pública, onde esse instituto estabelece o dever imposto à Polícia Judiciária e ao Ministério Público de, cada um no seu quadrado, investigar e processar crimes de acordo com essa natureza penal. No que tange à ação penal pública condicionada à representação do ofendido, é estabelecida a representação regida pelo princípio da oportunidade, já que o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público é regida pela obrigatoriedade, impondo o dever de propor a ação penal. O outro seria o princípio da indisponibilidade, onde diz que o Ministério Público não pode desistir da ação penal que tenha intentado, ou, mesmo de um recurso que tenha interposto, o Ministério Público pode propor ao denunciado a suspensão condicional do processo, desde que ele não esteja sendo processado ou tenha sido condenado por outro crime, além dos demais requisitos previstos no artigo. E existe um grande dissenso em relação a esse princípio. Entretanto, prevalece a posição do STJ e do STF, segundo a qual a ação penal é movida pela divisibilidade, o que significa dizer que, até a prolação da sentença, o Ministério Público pode aditar a denúncia. Já o último princípio seria o princípio da oficialidade, relativo à promoção processual penal. Significa que a iniciativa e processuais incumbem ao Ministério Público, MP, enquanto entidade independente e autônoma. Essa iniciativa e processuação processuais do MP são desencadeadas pela notícia do crime, através do qual o MP, por conhecimento próprio ou por intermédio dos órgãos de polícia criminal ou mediante denúncia, toma conhecimento da eventual prática de um crime e procede à abertura de inquérito para averiguar a prática desse crime e do repetitivo agente. Já o princípio da oficialidade, que se porta à abertura do processo penal, não é absoluto, mas comporta limites, como nos casos de crimes semipúblicos e particulares, em que a atuação do MP está dependente ou condicionada por terceiros. No caso dos crimes semipúblicos, é necessário que o titular do direito de queixa apresente a referida queixa perante o MP, para que esta promova a abertura do processo, e nos crimes particulares é necessário que o repetitivo titular se queixe, se constitua assistente e deduza a acusação particular. Antes de darmos continuidade ao assunto, precisamos entender sobre sujeitos processuais. Bom,
Existem dois meros sujeitos, que se denominam como autor e réu, que defendem interesses antagônicos na relação processual e, além deles, tem o juiz, órgão estatal imparcial a quem se entrega a resolução do laide. Esses sujeitos são essenciais ao processo que se classificam como sujeitos parciais e sujeito imparcial, sendo os sujeitos parciais o autor e o réu e o sujeito imparcial o juiz. Há ainda sujeitos acessórios, ou seja, aqueles cuja participação não é imprescindível para a existência do processo, mas que neles podem acidentalmente intervir como assistente de acusação, sendo eles os auxiliares de justiça, terceiros intervenientes, entre outros. O assistente de acusação, também conhecido como assistente do Ministério Público, é uma figura jurídica prevista no ordenamento brasileiro, cuja função é auxiliar o Ministério Público na condução da ação penal pública. Sua atuação está regulamentada pelo Código do Processo Penal, especificamente nos artigos 268 a 273. Nos termos do artigo 268 do Código de Processo Penal, poderá intervir em todos os tempos da ação penal como assistente de acusação, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta de seus sucessores, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, como retrata no artigo 31 do Código de Processo Penal. Seu papel principal é colaborar na busca da condenação do acusado, apresentando provas, formulando perguntas às testemunhas e realizando alegações durante o julgamento. Entretanto, para atuar como assistente de acusação, a pessoa deve atender a certas condições, sendo elas legitimidade, que, assim como já dito, pode ser ofendido, seu representante legal, em caso de incapacidade ou falecimento da vítima, ou em casos de entidades públicas ou privadas com interesse na causa. Outra condição seria a habilitação, onde se deve solicitar formalmente sua habilitação ao juiz do caso, que decidirá sobre a aceitação ou não do pedido após ouvir o Ministério Público. E, por último, interesse, onde deve demonstrar interesse legítimo na causa, o que normalmente está relacionado ao prejuízo direto sofrido pelo crime. Embora o assistente de acusação tenha uma série de direitos, ele também enfrenta algumas limitações em sua atuação, sendo elas subordinação ao Ministério Público, onde o assistente não pode agir de maneira autônoma e está subordinado ao Ministério Público. Suas ações devem estar alinhadas com estratégias da promotoria. Terá também restrições de atuação, onde não pode requerer novas diligências após a fase de instrução, nem apresentar recursos de natureza extraordinária, como o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. E independência, não podendo atuar de forma a desviar-se do interesse público e da busca pela verdade real. Em resumo, o assistente de acusação é uma figura importante no processo penal brasileiro, fornecendo suporte ao Ministério Público e contribuindo para o esclarecimento dos fatos e a busca pela justiça. No entanto, sua atuação é cuidadosamente regulamentada para assegurar que a sua participação seja sempre em prol do interesse público e da justiça, respeitando as prerrogativas do Ministério Público e as garantias processuais do réu. Relevo acentuar que a assistência tem lugar exclusivamente na ação pública, uma vez que, em se tratando de ação privada, exclusiva ou subsidiária da pública, o ofendido atuará na qualidade de querelante, ou seja, como parte necessária à figura do assistente. Distingue-se juridicamente da do ofendido, uma vez que esse só passará a ser sujeito processual se habilitar-se como assistente, enquanto não se constituir assistente. Portanto, o ofendido conserva a qualidade de mero participante processual. O assistente não atua pessoalmente no feito, mas por intermédio de advogado.
Como já dito, o legitimado principal, a assistência e o ofendido que se incapaz será representado por um dos dois pais, guardião, tutor ou curador. No caso de morte do ofendido, seus sucessores legitimam-se exercer a assistência de acordo com a ordem prevista no artigo 32 do Código de Processo Penal. A atuação do assistente é restrita, podendo praticamente somente os atos taxativamente previstos em lei. As atribuições do assistente de acusação são: propor meio de provas, fazer perguntas às testemunhas, aditar os articulados, participar dos debates orais, razoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, formular quesitos, indicar assistente técnico e requerer desaforamento do julgamento pelo júri. Se tratando sobre a legitimidade recusal dos assistentes de acusação, podemos dizer que são 3 as hipóteses em que o ofendido, sendo assistente ou não, pode recorrer supletivamente, sendo elas: apelação contra decisão de impronúncia, recurso em sentido contra decisão que declarar extinta a punibilidade do acusado e, por último, apelação contra sentença relativa a crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular. O prazo para interposição de recursos depende de estar o ofendido habilitado ou não como assistente. Se habilitado, o prazo é o mesmo previsto para as partes, ou seja, de 5 dias, e será contado no término do prazo para o Ministério Público, se o assistente for intimado antes dele. E da intimação do assistente, quando intimado após o Ministério Público, acaso se não tem habilitado como assistente, o prazo para recorrer será de 15 dias e correrá do dia em que o término o do Ministério Público.